Por que orar por Israel? O fim dos tempos realmente está próximo? O que a Bíblia diz sobre isso? Se você quer saber, fica até o final. Dá um sinal, cara. Não, peraí agora. Não sei se você sabe ou está por dentro do que tem acontecido ultimamente no Oriente Médio. O Estado ali, o país, a nação de Israel está em guerra, né? Em conflito com Hamas, que é um grupo islâmico. E nós estamos vendo aí muitos crentes se posicionando acerca disso. E inclusive tem surgido algumas polêmicas sobre isso aí. E com certeza você deve estar se perguntando, né? Por que orar por Israel? Primeiramente, nós temos que orar por todo mundo, né? Essa é algo óbvio. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que preza pela paz, vive a paz de Deus, você tem que orar pela paz na sua vizinhança, pela paz no seu Brasil, pela paz no seu estado, pela paz no seu país, pela paz no seu estado, pela paz na sua família. Você tem que orar pela paz independente do lugar. Inclusive, mesmo que você não seja a favor, não, por Israel também, pela aquela região ali da Palestina, devemos estar em oração. Outro fator, tem surgido algumas polêmicas acerca disso, e até tem surgido polêmicas ultimamente. Você que tem acompanhado no Rio, aconteceu alguns eventos infelizes devido à violência que o nosso país, o nosso estado se encontra, praticamente uma guerra civil. E eu vejo que muita gente vive uma utopia, né? Utopia é um lugar, um estado ideal, uma sociedade ideal. Numa sociedade ideal não há mortes. Numa sociedade ideal você não precisa prender as pessoas. Mesmo que ela mate, você acredita que ela não vai voltar a matar, que ela vai se arrepender, que todas elas vão ter um encontro com Cristo e nunca mais vai fazer isso. Que a pessoa que rouba não vai roubar mais. Isso é uma utopia. É uma utopia você acreditar que você vai chegar num lugar, uma pessoa que está usando de violência, você vai falar com ela as boas palavras e ela vai deixar de usar violência. Isso é utopia. É algo que nós sabemos que, se não for ação de Deus, ou se não for mais lá na frente que eles acreditam no milênio, não vai acontecer. Então realmente algumas vezes não tem como reagir à força, e é por isso que existem alguns conflitos, é por isso que existe a polícia, é por isso que existem as forças de segurança, porque não tem como reagir certas coisas de uma forma utópica, ou seja, com palavras, com uma boa ação, ou nem sempre com você com uma simples oração você vai resolver, porque nós estamos no mundo material, e as coisas no mundo material, nem tudo a gente consegue resolver de uma forma espiritual. A partir do momento que nós entendemos isso, nós sabemos que existem vezes que o governo, seja lá quaisquer pessoas que for, vão ter que tomar certos posicionamentos que nós como cristãos até não somos favoráveis, mas que para a sociedade ali, de acordo com a concepção do governo, mesmo que a gente não concorde, é a melhor posição, é a melhor decisão. E agora, saindo aqui um pouco da nossa realidade de Brasil, indo para Israel, nós vemos que ultimamente ela está sendo bombardeada, sofrendo alguns ataques, e está se mantendo resistindo ali, né? Se você não ainda pesquisou, te aconselho a procurar pesquisar, ver o que está acontecendo realmente lá no Oriente Médio. Isso, nós temos aí os posicionamentos teológicos, né? Começam a surgir muitas pessoas a favor de Israel, vamos orar por Israel, algumas pessoas falando algumas palavras polêmicas, algumas pessoas até conhecidas de vamos dizer, no nosso cunho teológico e no cunho religioso, no cunho evangélico, falando algumas coisas, alguns até, como que eu vou dizer, como é a palavra, contraditórias, né? E você que está acompanhando as notícias, você deve estar percebendo isso. Eu vou bater algumas coisas aqui interessantes à luz da Bíblia, que algumas pessoas têm dito que a Bíblia diz. Nós temos alguns tópicos, a escatologia, né? Que as pessoas estão falando que isso são os sinais dos fins dos tempos,
que o que está acontecendo, algumas pessoas estão falando isso, são os sinais, realmente Jesus está voltando, e tem outras pessoas falando que não, que tudo que já foi, não, isso não é nada sinal do fim dos tempos, isso aí é algo, apenas um acontecimento político, que na real, tudo que tinha para acontecer em Israel, todas as profecias já foram cumpridas para Israel, ok? E existem algumas pessoas falando que Israel nada. Israel, hoje o Israel de Deus é a igreja. Não existe mais a nação de Israel, aquilo lá não é mais o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja. Israel ficou para trás, negaram a Deus, então rejeitaram a Deus, então não são mais o Israel de Deus. O Israel de Deus hoje é a igreja. Então, vamos bater alguns versículos bíblicos aqui. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz que Israel, Jerusalém, seria pisada pelos gentios até que o tempo deles se completasse. Então, não diz para sempre, até que o tempo se completasse. Vamos para o próximo versículo? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Jesus está prestes a ascender ao céu e os discípulos perguntam: Senhor, quando tu restaurarás a Israel? Então, os discípulos eles tinham a expectativa que o reino de Israel, esta é a palavra que eles usam até, o reino de Israel, seria restaurado. E Jesus fala: não compete vocês saber, mas o Pai estabeleceu o tempo certo. Então, nós vemos que Jesus está prestes a ascender ao Pai e ele diz que Deus restauraria, que Deus já tinha estabelecido o tempo certo. Vamos para a próxima referência. Salmos 122, versículos 6 ao 8 diz que nós devemos orar por Israel. O salmista nos ensina que devemos orar por Israel. Anotou todas essas referências? Conferiu na íntegra? Então vou dizer para você agora, depois de analisarmos todas elas, qual a minha opinião então agora sobre isso. Vamos lá. Primeira parte que eu falei, escatologia, são realmente os sinais do fim dos tempos? Então, gente, atualmente nós estamos vivendo numa pandemia, né? Você tem visto o que tem acontecido, esse vírus tem assolado e praticamente paralisou todo mundo. Nós vimos que estamos numa crise muito grande. Então, só se você for um cego, que você não está vendo que o fim do tempo, o fim dos tempos é chegado. Estamos vivendo já realmente os últimos sinais. Hoje nós temos a internet e você já consegue a mensagem chegar hoje, alcançar várias pessoas em todo o mundo. Um dos sinais também já está se cumprindo. Israel já voltou para o seu país, para a sua nação. E nós temos visto agora as guerras que têm acontecido para a nação, que é o foco na Bíblia, Israel. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito sim que nós estamos já vivendo os fins dos tempos. E eu acredito que Cristo já está perto de buscar a sua noiva. Outra coisa que eu falei, até algo polêmico, eu vi um grande expositor das escrituras, não vou citar o nome aqui por ética, mas se você for pesquisar no YouTube, você que acompanha, você deve saber, eu admiro até muito ele, ouço muito de suas mensagens, e ele disse a seguinte frase num vídeo em resposta a isso, nesses acontecimentos, que tudo que tinha para ser cumprido, a Israel foi cumprido. E ele até disse que ele é milenista, e por causa dessa visão escatológica ele acredita nisso, que tudo já foi cumprido. E que não tem nada mais para ser cumprido realmente em Israel. Realmente isso? É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Bíblia diz? Tudo já foi cumprido mesmo? Israel já foi restaurada? Como nós lemos aqui? Ela acabou as guerras lá? Passou o tempo dela ser pisada pelos gentios? Acabou realmente? Tudo realmente, todas as profecias que estão escritas na Bíblia foram cumpridas? Eu acredito que não. E se você for examinar, eu só disse algumas referências. Se você for examinar aqui, a maioria delas não foram cumpridas. E outra é que estão falando também, e esse mesmo expositor falou, e muita gente fala, que o Israel de Deus é a igreja, que hoje Israel não é mais a nação eleita. Quem disse isso? Que autor disse isso? Com que base estão falando isso? Isso é errado.
Israel, na minha concepção, Israel ainda continua sendo a nação escolhida. Ainda continua sendo a nação eleita. Ainda existem as promessas de Deus para Israel. Isso é uma concepção totalmente errada do que nós temos. A igreja foi abraçada pela graça? Sim. A igreja foi acolhida pela graça? Sim, porque os seus o rejeitaram, mas as promessas de Deus não caíram. Até porque a própria Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então as promessas de Deus, algumas já se cumpriram, e tem muitas outras para se cumprir em prol de Israel. Aí você deve estar se perguntando, mas por que essa teologia? Por que essas pessoas então falam isso, que Israel... E olha, gente, eu não estou criticando, não quero arrumar polêmica, e eu respeito todos os pontos de vista. E você que está me assistindo, eu quero que você respeite o meu também, assim como eu respeito outros, entendeu? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas por que você deve estar se pensando, que com certeza sua mente agora está a mil, por que existe essa teologia? Da onde que ela surgiu? Então, gente, eu vou bater aqui rapidamente. Por que existe ela? Gente, a primeira resposta: romanização. O que é romanização? Romanização é o que aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Quando Constantino ele decide colocar o cristianismo como uma religião universal, muitas práticas do cristianismo primitivo, da igreja primitiva, foram abolidas. E inclusive muitas práticas pagãs foram introduzidas, e isso é dois motivos da reforma. 2. Então, com essa romanização, muitas práticas foram deixadas de lado. Tanto que se você for ler o livro de Atos, inclusive as práticas judaicas eram praticadas por algumas igrejas. Nós vimos que Pedro ele queria que todo cristão fosse circuncidado. Ele queria que todo cristão cumprisse as práticas judaicas, e Paulo não. Paulo refuta ele. Então, além das práticas primitivas da igreja serem diferentes das assim que Roma assume, existiam muitas práticas judaicas que eram de primazia da igreja, mas o problema era que muitos judeus queriam obrigar os gentios a fazerem essa prática. Então Paulo refuta isso a Pedro quanto à obrigação, mas os gentios podiam aderir às práticas. Segundo é a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, Lutero trouxe muitos aspectos positivos para a igreja. Nós não podemos negar. E inclusive tem até um vídeo novo nosso no canal que está contando num novo formato sobre a vida e obra de Lutero. E eu admiro muito ele. Mas porém, Lutero só teve um erro. Sabe qual foi o erro de Lutero? Foi devido a alguns problemas pessoais seus e algumas visões suas, alguns estereótipos, alguns paradigmas que ele tinha, foi incentivar a perseguição do povo judeu. Isso mesmo, incentivar a perseguição do povo judeu. Inclusive, existe uma frase de Lutero que ele manda queimar as sinagogas. Sabia disso? Ele manda queimar as sinagogas. E Adolf Hitler, você deve se pensar quando você estuda a história de Hitler, como é que Hitler conseguiu basear sua perseguição em cima de um povo judeu numa nação protestante, numa nação cristã? Ele usou as frases de Lutero. Usando as frases de Lutero, para o povo ele estava respaldado, porque Lutero é um reformador, Lutero é um cristão exemplar. Então se Lutero falou, então temos que seguir o que Lutero falou. Então Hitler, ele usa isso para embasar, e como consequência disso, nós vamos ver que a reforma ela vai gerar essa rixa com os judeus. Então tudo que é referente ao povo judeu, eles vão começando a deixar de lado. Inclusive, surge os reformadores começam a dizer que o Israel de Deus é a igreja. Por causa disso, desse antissemitismo, esse é o terceiro ponto, antissemitismo difundido dentro das igrejas. Nós temos um antissemitismo até hoje em nossas igrejas. É um antissemitismo que está arraigado
em nossas igrejas. Inclusive, esse antissemitismo é um dos principais fatores que resulta o antinomismo, ou seja, nós estamos deixando de lado a observação da lei sagrada. Então, por causa disso, dessa rejeição ao povo judeu, desse afastamento ao povo judeu e dos ensinamentos das escrituras que se referem à lei, tudo que é referente ao judeu e a Israel, a igreja deixou de lado. Inclusive a prática de orar por Israel, que esse versículo que nós lemos. Inclusive em evangelizar o povo eleito, em buscar que eles conheçam o Messias. Sim, isso é bíblico. Nós devemos buscar com que o povo judeu também reconheça o Messias. Hoje nós já temos os judeus messiânicos. O que são os judeus messiânicos? Aqueles que acreditam que Cristo é o Messias. Os ortodoxos ainda não acreditam, ainda esperam um Messias. E eles acham que Cristo não foi o Messias. Mas os messiânicos acreditam. Mas nós vamos ficar parados por aí? Vamos ficar só olhando para o nosso próprio umbigo e dizendo que nós somos o Israel de Deus? Meu irmão, vamos acordar? Vamos acordar para a vida e vamos começar a orar por Israel. Vamos tirar essa visão antissemita que foi implantada pelos reformadores dentro da igreja, e é por isso que muitos judeus não se converteram, muitos judeus se afastaram e recusam o nosso Messias, porque nós agimos de ódio contra eles, contra esse povo. E isso não é para se usar contra qualquer religião. Nós temos que respeitar todas as religiões. O nosso evangelho não prega um discurso de ódio. O nosso evangelho não prega que nós temos que queimar outras denominações, outros templos de outras religiões. Se você é cristão e você acha isso, você está errado. Seja qualquer religião, você está errado. A Bíblia não ensina o ódio. Seja qualquer religião, e inclusive os judeus. Nós não devemos abraçar esse discurso de ódio. Não, nós devemos amá-los, nós devemos interceder por eles, para que Deus abra os seus olhos. Para que Deus abra os seus olhos. Então, gente, é uma história fenomenal. Pesquise sobre as guerras dos 6 dias. Como que a guerra da independência, como Israel conseguiu voltar para o seu país. A guerra dos 6 dias, que em 6 dias eles venceram 7 nações. O agir sobrenatural de Deus em prol dessa nação. E você acha que Deus realmente não vela por essa nação? Deus ainda não briga por essa nação? Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero ver o seu comentário aqui. Você tem um comentário diferente? Você acredita que não, a igreja realmente é o Israel de Deus e Israel está abandonada? Você acredita nisso? Eu acredito que não. Nós, como igreja, devemos zelar por orar por Israel. Então, pessoal, você gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Se você gostou, é muito importante que você esteja inscrito em nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações, porque assim vai ser a única forma, isso mesmo, a única forma de você não perder os nossos conteúdos. E desde já, eu quero lançar mais um desafio. Para fazer esse vídeo, eu já li há muito tempo, só dei uma revisada, esse livro aqui, que é O Teu Povo Será o Meu Povo, que inclusive ele fala um pouco sobre o antissemitismo, porque que a igreja se afastou do povo judeu, porque o povo judeu se afastou da igreja. Você quer que eu faça um vídeo falando sobre esse livro? Quer mesmo? Então vou fazer um desafio. Assim que esse vídeo chegar aos 500 comentários dizendo eu quero um vídeo desse livro que o Igor está mostrando. Assim que o vídeo chegar aos 500 comentários, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. E nós temos o nosso último desafio, é de um vídeo que eu estava falando sobre análise da novela Gênesis. E a partir do momento que nós chegarmos em 500 inscritos, isso mesmo, 500 inscritos, eu vou implantar o quadro Análise Bíblica, em que eu mensalmente vou analisar quadros, filmes, vídeos,
tudo biblicamente à luz da palavra. Então, se você já não é inscrito, se inscreva, compartilhe e nos ajude a alcançar esse desafio, tá bom? Se você quer saber sobre esse novo vídeo que eu gravei sobre Lutero, vou deixar o link na descrição. E se você quiser saber do vídeo do desafio, vou deixar no comentário.